Fala galera do Heaven, aqui é a Carol e pra mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu tô aqui a convite do Lucão, que é um amigo meu muito querido, e ele me fez esse convite. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês hoje e eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, já está no meu coração queimando já tem um tempo. E para um tempo como esse que nós estamos vivendo, nós estamos no meio, aí de uma quarentena, de um tempo que nunca se foi vivido antes na história, eu acredito. E sempre tem um depois, sempre tem um outro dia, um amanhã. E eu acredito muito que essa palavra não só para agora, mas um preparo para o tempo, para os dias que virão depois desse período que nós estamos vivendo. Eu anotei alguns pontos aqui para eu não me perder, porque eu quero de fato compartilhar com muita integridade aquilo que Deus tem compartilhado comigo nesse tempo. E se eu for definir essa palavra em uma frase, seria uma frase que eu ouvi quando eu estava fazendo uma viagem missionária no ano passado. Uma frase que me gerou muito desconforto, mas um desconforto santo. E é: o evangelho ele é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Muito forte e muito verdadeira. Eu quero começar essa palavra compartilhando com vocês uma história na Bíblia, que está no livro de Êxodo, capítulo 40. Quando o Senhor ele fala para Moisés ele armar o tabernáculo. Essa é a primeira ordem que o Senhor dá para Moisés, armar o tabernáculo, a tenda do encontro. Em seguida ele fala para Moisés trazer Arão e os seus filhos, aqui no versículo 12, à entrada da tenda do encontro, e mandar eles se lavarem, se prepararem. Depois eles vão ser vestidos com vestes sagradas, eles vão ser consagrados. Tudo isso está no capítulo 40, no versículo 12 e 14. E eu vejo aqui que Deus ele poderia ter chamado, ele poderia ter convocado somente Arão, ele poderia ter convocado somente os filhos de Arão, ou nem ter falado nada para Moisés, mas ele resolve chamar a família de Arão. E eu acredito assim, quando eu estava lendo sobre isso, o Senhor ministrou muito no meu coração sobre família. É algo que ele já tem ministrado a mim, E o que isso tem a ver, Carol, com o evangelho, a eternidade, pregar as boas novas? Tem tudo a ver. E eu me perguntei a seguinte frase: eu hoje, Carolina, nós como uma geração eleita, uma geração santa, quem nós temos chamado para adentrar a tenda do encontro? Quem nós temos chamado? Quem nós temos convocado para de fato experimentar essa presença gloriosa que está na tenda do encontro? E a Bíblia relata que dentro da tenda do encontro, nesse lugar, ali havia abundância da presença de Deus, onde a glória do Senhor se manifestava de forma muito forte, poderosa, talvez até mesmo palpável. E isso me desafiou muito, muito mesmo, porque eu fiquei pensando, será que eu tenho sido de fato intencional? Eu tenho me posicionado para ser um canal de Deus, ser embaixadora do reino na minha família, no meu no meu ciclo de amigos, nas pessoas que estudam comigo na minha faculdade, no meu trabalho? Será que eu tenho convidado essas pessoas, apresentado essas pessoas a presença que mudou a minha vida? O lugar onde a presença e a glória de Deus é abundante? Será que eu tenho feito isso? E eu anotei algumas coisas que eu quero dividir com vocês. Jesus, quando ele é bem apresentado, ele é irresistível. Tem muitas pessoas que falam: mas Carol, um Deus invisível, que eu não consigo ter o relacionamento que você tem com ele. Como que isso funciona? E eu acredito que quando esse Deus incrível, poderoso, ele de fato, na sua integridade, poder e glória, ele é apresentado, ele é irresistível. Uma pessoa que não experimentou o poder de Deus, não experimentou a presença de Deus, ela não recebeu a revelação desse Deus tão incrível e poderoso, tão majestoso.
porque de fato esse Deus, quando ele é apresentado, ele se manifesta de forma gloriosa e não há quem possa conter a sua presença e conter a sua glória. Eu queria perguntar para vocês hoje se vocês de fato têm chamado as pessoas que estão próximas a você para viver as mesmas coisas que você tem vivido em Cristo. Muitas pessoas, têm usado esse tempo de quarentena para gastar tempo com Deus, para se edificar, para ler a palavra, o que são coisas incríveis, imprescindíveis. Mas muitas vezes nós não estamos dividindo isso, nós estamos retendo. E a gente vê em todo o evangelho que quando a gente divide, multiplica. E eu vejo que isso é muito poderoso. E eu acredito que isso é viver em família, isso é viver em unidade. A unidade que Jesus prega na palavra é você convidar essas pessoas para experimentar isso que você tem experimentado. Porque senão, tudo que você está vivendo e você está às vezes postando, essas pessoas vão olhar, pessoas que não experimentaram, e vai ser só talvez mais um texto, mais uma foto, e quando você poderia estar sendo de fato um canal de influência, um agente de transformação, apresentando isso que você está experimentando. Talvez falta um convite, talvez falta uma ousadia da sua parte, e talvez falta um pouco de você colocar todo o egoísmo de lado. Pouco tempo atrás eu escutei eu ouvi o termo gordos espirituais, eu fiquei meio assim. E hoje eu vejo quanto isso faz sentido. Muitas das vezes a gente vive um tempo incrível com Deus, onde a gente recebe tanta revelação de quem Ele é, revelação fresca todos os dias. E a gente vai retendo, a gente escreve, a gente ora, mas a gente não libera, a gente não divide, a gente não partilha. Mas a Bíblia ensina claramente um princípio que talvez naturalmente falando não seja racional, não tenha coerência, mas as coisas de Deus são diferentes das nossas, e quando a gente partilha, a gente divide, de fato aquilo é multiplicado, mais pessoas são alcançadas. A Bíblia vai falar nesse mesmo texto que quando Arão e seus filhos eles entraram na tenda do encontro, eles receberam uma unção perpétua. Eu acredito que quando a gente apresenta a pessoa de Jesus para as pessoas, qualquer pessoa, seja uma pessoa próxima, uma pessoa que está passando por você, essa pessoa tem a oportunidade de mudar toda a vida dela, por mais óbvio que isso pareça, mas ela mudando de fato a vida dela, ela vai mudar a eternidade, a história da eternidade sobre a vida dela. E você pode ser esse canal, você pode ser essa influência. Você só precisa convidar essa pessoa e de fato, de forma íntegra, apresentar esse Deus que mudou a sua vida. Quando nós que somos cristãos, essa mensagem é principalmente para você que já é cristão, quando nós aceitamos, nós conhecemos e tivemos a nossa experiência com Jesus, nós fomos salvos e nós fomos chamados. Nós recebemos tanto identidade quanto propósito. Aqui em 2 Timóteo 1:9, eu separei para ler para vocês isso que eu acabei de falar. A palavra vai nos falar que esse Senhor, esse Deus, Ele nos salvou, 2 Timóteo 1:9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Isso é muito poderoso, porque nos mostra a nossa tamanha dependência dele, mas ele não apenas nos salvou, ele não apenas nos deu um propósito, ele de fato entregou a nós um comissionamento. Ele fez com que nós nos tornássemos não apenas salvos e filhos, herdeiros da promessa, mas cordeiros, participantes de sua obra. Ou seja, nós somos participantes da grande comissão, a grande comissão que a gente encontra em Mateus 28, em Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós fazemos parte disso. E isso tem que ser um motivo de honra e de privilégio para nós, e muitas vezes nós estamos calados, retendo revelações incríveis do Senhor para nós, enquanto a gente devia estar partilhando. Quanto mais a gente partilha, mais isso se multiplica. E eu separei aqui alguns pontos chaves. Uma frase que falou muito comigo sobre essa questão é que saber a nossa identidade é a chave fundamental para compartilhar a nossa fé. Sabe aquela frase de que ninguém dá o que não tem?
Se a gente não sabe quem nós somos, se nós não estamos com a identidade firme em quem Deus de fato nos criou para ser, como que a gente vai ter fundamento e autoridade para compartilhar algo que nem nós mesmos sabemos direito? Porque não tem como a gente saber quem nós somos se a gente não entender antes quem Deus é. E aí nós descobrimos quem nós somos nele. Então, quando a gente entende a nossa identidade, aí sim nós temos um fundamento para compartilhar a nossa fé. É difícil ajudar os outros a entenderem quem eles são em Cristo se a gente não sabe primeiro e anteriormente quem nós verdadeiramente somos nele. Não faria sentido. É igual a hipocrisia. Você demonstra algo, você prega algo que você não vive. Não foi para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado, comissionado, para você fazer parte de uma grande comissão onde as boas novas, a obra redentora de Cristo vai ser revelada e você já vai fazer parte dela. Você já vai fazer parte de algo que você vai começar a ministrar e liberar. E uma frase que fez muito sentido para mim também é: ter visão sem missão nos torna visionários. Ter missão sem visão nos leva a trabalhar demais, trazendo desgaste, esgotamento. Mas ter visão e missão nos torna de fato missionários. Eu recebo várias perguntas. Carol, mas como eu vou saber se eu sou um missionário, se Deus me chamou para isso? Como eu vou saber, Carol, se eu tenho um chamado missionário? Eu quero te dizer uma coisa. O seu primeiro chamado, o chamado fundamental de Deus na sua vida é conhecer a Deus, conhecê-lo. Assim você vai conhecer quem você é. E de fato, depois disso, você vai torná-lo conhecido. Torná-lo conhecido. E torná-lo conhecido é você, de fato, fazer parte de uma missão, da grande comissão que eu falei aqui, de Mateus, de Marcos, de Atos 1. E quando você faz parte dessa grande comissão, você automaticamente é um missionário. Tem um grande missionário avivalista que fala que ou você é um missionário ou você é um impostor. Ou você prega o evangelho, ou você está de fato vivendo debaixo do seu ego, das suas próprias vontades, desejos e anseios, e você não tem autoridade, você não tem integridade, autonomia para falar de um Cristo que você não vive, não experimentou. Você só está pronto para o próximo passo quando você é cheio do Espírito Santo e possuído pela glória de Deus. Aqui, voltando lá em Êxodo 40, fala que quando Arão e seus filhos, eles entraram na tenda, eles entraram naquele santo lugar, eles foram possuídos pela presença de Deus, porque ele era um lugar consagrado. Se você já está nesse lugar consagrado, se você já está nesse lugar que tem uma presença gloriosa do Senhor, se você já tem o passo, você já tem a chave para você ir convidar outras pessoas para experimentarem isso. E assim sucessivamente, outras pessoas vão sendo alcançadas por essa verdade transformadora e por essa presença gloriosa. Você não pode ir se antes você já não tiver experimentado desse lugar e dessa presença. Em Atos 2, a palavra vai nos falar da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu não acredito que foi só uma descida do Espírito Santo, onde as pessoas sentiram sensações, onde as pessoas tiveram visões, revelações, não. Mas eu acredito também que foi um momento, que foi de fato um divisor de águas na história, aonde houve transformação genuína de vidas, aonde propósitos e chamados foram revelados, destinos foram destravados. E através dessa mudança de comportamento, dessa transformação genuína de vida, aquelas pessoas e nós hoje que já temos essa promessa em nós, que é o Espírito Santo de Deus, nós recebemos capacitação e embasamento, poder para carregar o Evangelho, para pregar as boas novas. Gente, o Evangelho é empolgante. O Evangelho é empolgante e nós não podemos empolgar sozinhos, nós precisamos passar isso pra frente. Quando nós descobrimos algo novo, a gente quer compartilhar, a gente quer passar pra frente, mas a nossa prioridade tem que ser passar pra frente a palavra de Deus, a revelação da obra de Cristo. Essa tem que ser a nossa prioridade. Muitas vezes eu recebo perguntas sobre como vencer o medo, sobre como vencer a vergonha, como que eu posso falar de Jesus. Eu quero dividir isso com as pessoas. Você não pode viver debaixo e circunstanciado do medo. A palavra vai nos trazer uma revelação tão linda, tão poderosa, que Deus já nos deu. Ele não vai nos dar, Ele já nos deu espírito de coragem, de amor e de ousadia. Gente, coragem, amor, ousadia, tem versões que falam de moderação, de equilíbrio. Nós já temos esse espírito em nós, nós não precisamos temer.
E quando a gente entende que nós somos dependentes do Senhor, que Ele é que faz, nós simplesmente precisamos obedecer e ir. Ai, Carol, não sei o que falar. Se você está lendo a palavra, se você está gastando seu tempo com Deus, você tem já as palavras dentro de você. Você só precisa dizer sim e ir, porque de dentro para fora, a vida de Deus vai fluir através de você. Tem muita gente hoje vivendo um evangelho de luxo, um evangelho de mentira, barato, mastigado. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia simplesmente para falar sobre ela, para trazer uma legenda diferente, talvez até comum, parecida, com de fulano, de ciclano no Instagram, no Facebook da vida. Mas poucas são as pessoas que estão lendo a palavra de fato para viver ela. E o Evangelho é pra gente ler e é pra gente se empoderar, é pra gente viver, é pra gente compartilhar e é pra gente de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Quando você entende a sua dependência em Deus, quando você entende que sem Ele você não pode fazer nada, é de fato aquela palavra que a Escritura nos traz, que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, tudo vai romper e fluir de uma maneira muito natural. Só com vidas vivificadas na plenitude do Espírito Santo, assim conseguiremos ir mais além e fazer tudo o que Ele nos comissionou. Eu quero ler aqui rapidinho umas estatísticas para você que mexe muito comigo. No Japão, o governo afirma que a população já passa da casa dos 120 milhões e está crescendo ao ritmo de 1.100.000 pessoas por ano. Isso quer dizer que o número de não convertidos aumentou em 5 milhões nos últimos 5 anos. Na Coreia, a população em cerca de 42 milhões, constituída grande parte de refugiados flagelados e famintos. Oriente Médio, mais de 1 milhão de refugiados árabes. Na China, em Hong Kong, também há milhões de refugiados que escaparam da China comunista e vivem em condições miseráveis. Há 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos, 200 milhões de budistas, 350 milhões de confucionistas e taoístas, 100 milhões de shintoístas e milhões de adeptos às outras seitas nas quais Cristo morreu, mas que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o globo, em todo o mundo. E se isso não significa nada pra você, você é um cristão que tá vivendo uma vida errada. Que nós não venhamos a ser essas pessoas que incha, retém revelações incríveis de Cristo, mas que não passa adiante. Quando Jesus fala do segundo mandamento, que a gente tem que amar o nosso próximo quando a nós mesmos, nós precisamos amar essas pessoas de várias formas, mas a primeira delas é compartilhando, é liberando sobre elas a maior verdade libertadora, que é a obra redentora de Cristo. O evangelho de luxo que eu citei anteriormente é um evangelho que muitas pessoas estão vivendo hoje e, infelizmente, é um evangelho que não tem fruto, não tem pessoas comendo porque não tem ninguém plantando, não tem ninguém gerando. E gerar dói, muitas das vezes o processo de gerar vai te custar muitas coisas, vai te custar jogar fora o seu medo, vai te custar jogar fora a sua vergonha. Eu sei que não são coisas fáceis, eu não tô dizendo que você nunca mais vai sentir medo, eu só estou dizendo que em Cristo, na dependência do Senhor, você não precisa viver debaixo de medo, de vergonha ou de qualquer culpa ou coisa que não está diante de uma vida de abundância que Ele já te separou e te revelou desde o momento que você o conheceu. O Evangelho nos mostra que dividir multiplica. Eu ouvi isso através de um amigo e isso tem transformado a minha vida. Ele me diz, seja no caso do azeite, da farinha, como de Elias, seja no caso das vasilhas, como Eliseu, ou Jesus, através dos pães e dos peixinhos, tudo que nós compartilhamos, que genuinamente temos aprendido e recebido de Deus se multiplica quando nós compartilhamos, seja aumentando a revelação sobre ou os frutos que eu provo daquela revelação. Isso é muito forte. Eu quero te encorajar hoje a de fato olhar para o Senhor e perguntar, Espírito Santo, como eu posso ser efetivo? Como eu posso me posicionar? Como eu posso fazer parte daquilo que você já me chamou para fazer e que talvez eu não esteja fazendo? Eu quero te encorajar, eu quero te convidar a perguntar para o Espírito Santo aonde você tem errado, para que você possa de fato se arrepender e pedir para Ele como que você pode recomeçar, como que você pode se posicionar a partir de hoje, lembrando que a maior forma e a melhor forma de você amar as pessoas, amar o seu próximo, é você, em primeiro lugar, liberando, compartilhando a maior verdade transformadora de vida, que é a obra de Cristo.
Você precisa chamar as pessoas que estão ao seu redor, seja os seus parentes, os seus amigos, seja as pessoas do seu trabalho, seja alguém que você vai encontrar no metrô, dentro de um ônibus. Você precisa apresentar esse Jesus para elas e você precisa convidar elas para entrar dentro dessa tenda do encontro. Nós temos livre acesso hoje. A palavra vai falar que quando Jesus ele sofreu a morte de cruz, o véu foi rasgado e aquilo que nos separava de Deus, aquilo que trazia separação entre nós e Deus já não existe mais. Essa tenda de glória, de poder de Deus está liberada, está literalmente pronta para receber as pessoas. E você precisa ser essa pessoa que vai liberar, vai ser canal de Deus, que vai trazer essas pessoas para essa presença inigualável de poder e glória vinda de Jesus. E por favor, não se esqueça, o Evangelho é eterno. Ele nos leva a ter uma vida eterna, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Tem pessoas aí fora que precisam ouvir a verdade de Cristo, a vida transformadora que Ele tem para cada um de nós. E depois de um tempo como esse que nós estamos vivendo, é um tempo de fato que nós precisamos estar prontos, estarmos de fato com sementes nas mãos para serem plantadas. De fato precisamos ter regadores nas mãos para que nós possamos regar, para que nós possamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, para trazer transformação por onde quer que a gente passe. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero de fato que ele possa ter te abençoado. Eu espero que essa revelação também caia de uma forma fresca e muito poderosa no seu coração e que você possa todos os dias acordar e falar: Senhor, como eu posso servir você mais, honrar você mais? Para quem eu vou pregar hoje? Como eu posso me posicionar hoje? Que esse temor, que esse cuidado, que essa paixão e essa sede por de fato pregar essa verdade nunca venha te faltar. Que Deus te abençoe.